Bom, o que eu quero dizer para vocês é, ao descobrir a forma, né, o fator de forma pela método de classificação do método de Zing, a gente descobriu se é um disco, uma esfera, se ele é lamelar ou é circular. Então, são essas 4 classificações aqui, certo? E aqui, como vocês podem ver, o A, B e C, como eu tinha falado para vocês. Aqui eu fiz um resumão de todas as fórmulas que podem ser comuns a todos e também para cada caso. Por exemplo, se você descobriu a forma que ela é acicular, né? Você fez essa relação aqui, C sobre B, B sobre A. Você descobriu aqui, ó. Se menor que 2/3, maior que 2/3, né? A razão C sobre B, B sobre A, descobriu. É um disco, né? Quer dizer, vamos começar pela acicular. Descobriu que é acicular. Então, o que é isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é... Ele pode ser um cubo ou ele pode ser um cilindro, certo? Então, se for um cilindro, se a questão der que foi um cilindro, você vai usar essa fórmula para detectar a área superficial. Se for um cubo, é essa fórmula aqui, né? Para o volume, se ele for um cubo, essa é a fórmula. E se for um cilindro, essa vai ser a fórmula. Lembrando que o D, ele é o diâmetro, certo? Que é a soma do parâmetro A, B e C, que é dado na questão geralmente, dividido por 3. Se for uma esfera, certo? Pensa num grão de ervilha, um exemplo. Então, se a questão ela detectou que era uma esfera, você vai usar a fórmula do πd ao quadrado e a do volume, certo? Lembrando que esse D aqui é o D sem nenhum ao quadrado, sem nenhum ao cubo. Ele é esse D aqui, tá? Que a gente determinou. A soma dos 3 parâmetros, comprimento, largura e altura, dividido por 3, certo? E você coloca nessa fórmula aqui. Aqui é um D, tá? Bom, se ele for um lamelar, ou seja, um paralelepípedo, que foi no caso do grão de milho, você vai usar essa fórmula aqui para a área superficial e o volume, que é o A vezes o B vezes o C, certo? Comprimento, largura, altura. E tem uma questão aqui interessante, que o fator forma do paralelepípedo, ele é diferente para todos os outros, certo? Então, vai ser a área superficial sobre o volume multiplicado pelo B, ou seja, largura, tá? Nesse caso. Se ele for um disco, você também vai usar essas fórmulas, área superficial, volume, e esse aqui é o fator forma, certo? Que também é diferente para todos os outros, que é a área superficial sobre o volume superficial multiplicado pelo diâmetro, certo? E aqui é a fórmula comum a todas as outras. Ou seja, eu descobri minha forma, né, que já foi dada, geralmente a questão dá. E aqui é todas as fórmulas que é semelhante a todos os outros cálculos. Depois que vocês determinarem a área superficial e o volume, né, vocês vão fazer o cálculo do dV,